com muita alegria eu quero receber aqui a Estela. Vamos abençoá-la. Estela, esposa do pastor Timóteo, mãe de 4. Vamos abençoá-la. Ela se propôs a estar conosco. E o que a gente pode é abrir o nosso coração e agradecer ao Senhor pela vida dela. Então feche os teus olhos. Senhor, nessa noite nós abençoamos a vida da Estela. Que o Senhor flua através dela. Que a tua vida, Senhor, que ela vive no secreto, flua naturalmente aqui. Nós te pedimos, fala, Senhor, e enquanto ela te serve, abençoa os dela, cuida, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Quero agradecer a Vanessa, a Eliane, pelo convite para estar aqui, compartilhando um pouquinho do que Deus tem falado comigo nesses dias. E é um prazer, uma alegria servir a Deus no interior da minha casa, durante os almoços, as refeições, fazendo, preparando, dobrando roupa, arrumando a casa. Mas igualmente é um prazer, uma alegria, um privilégio também estar aqui hoje, nessa noite. Amém? Sabe que uma pessoa me disse assim, eu vou lá te ver. Daí eu disse assim, por favor, não. Faz um favor para mim e para ti, não vai. Porque se eu mesma me frustro comigo, eu não vou conseguir suprir todas as expectativas. Então eu creio que todas nós estamos aqui essa noite com expectativa para aquilo que Deus vai fazer, amém? As nossas expectativas nele podem ser dobradas, porque ele nunca nos decepciona. Nós não nos frustramos nele. Amém? E eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja cheia de mulher sábia. Amém? Então eu quero que vocês me digam bem alto. Lá em Provérbios 31, diz que a mulher sábia, ela se veste. Do que ela se veste? 2 palavrinhas. A mulher sábia se veste de força e dignidade. Mais sabiam, mas ficaram com vergonha, né? Mas é isso, a mulher sábia se veste de força e dignidade. São os seus vestidos. E hoje a gente vai conversar e entender juntos. A gente descobriu que ela se veste de força e dignidade, que esses são os vestidos dela. Mas de que material, de qual tecido que são esses vestidos? Então hoje a gente vai ver juntas qual é. E eu gosto sempre de começar uma reunião de mulheres com uma frase que eu li muitos anos atrás, mas que me marcou. Uma frase de um teólogo, e ele diz assim: a mulher está longe de ser alguém insignificante. A Bíblia a define de 2 maneiras. Ou ela é a mulher sábia, que edifica, ou ela arruína. Ou ela é um bem dado por Deus, Provérbios 18, 22, a coroa do marido, ou ela é como podridão nos seus ossos. É forte, né? Não há meio termo, não há mornidão. Ou ela é sábia e edifica, ou ela é tola e arruína. Quando a Vanessa me passou o tema do congresso, e eu fui meditar em Apocalipse 19, os versículos 7 e 8 me saltaram ao coração. E eu quero ler com vocês eles. Apocalipse 19, 7 e 8. Alegremos-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. A noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Baixa a tua cabeça, vamos orar.
Senhor Deus, obrigada por essa noite que Tu preparou para a gente hoje, Pai. Obrigada, Deus, por estarmos reunidas aqui nessa noite em Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que Tu já fizeste hoje durante esse dia e por tudo aquilo que Tu ainda vais fazer. Pai, nós desejamos mais e mais da Tua presença. Senhor, que essa noite seja uma noite, Pai, de descer à casa do oleiro, Pai, e ser cheia do Teu óleo, Pai, que o Teu azeite, Pai, encha as nossas lamparinas, encha as nossas vasilhas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu não quero apenas falar de Ti, Pai, mas eu quero ser um instrumento Teu para que Tu fales através de mim nessa noite, Pai. Usa, meu Deus, coloca-me diante de Ti mais uma vez, Pai. E Te peço que nesse local não haja nenhuma distração, onde só o Teu Espírito Santo fale, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente viu ali que força e dignidade são os vestidos. E a gente viu em Apocalipse 19, que o tecido que a noiva, essa mulher sábia, a noiva de Cristo veste, é linho finíssimo. Linho puro é caro, é precioso. Imediatamente enquanto eu lia Apocalipse 19, lendo aquele capítulo, meditando nele, o Espírito Santo trouxe à minha memória uma parábola bem conhecida de todos nós, que é a das 10 virgens, que está lá em Mateus 25. Na ocasião, era poucos dias antes da morte de Jesus, e ele estava no Monte das Oliveiras com os discípulos. Ele estava tendo essa conversa com os discípulos. Eu vou voltar um pouquinho, vocês não precisam abrir, vou fazer um apanhado geral desse momento ali, aqueles capítulos anteriores, e vou lançar algumas perguntas para vocês irem meditando enquanto eu vou falando. Essas 3 parábolas que estão nesse texto, Jesus quis atentar eles da importância de nós estarmos pessoalmente preparados. Se a gente volta um pouquinho em Mateus 23, Jesus falava sobre os fariseus que coavam mosquitos, mas engoliam camelos. Ou seja, eles se apegavam em coisinhas pequenas e deixavam grandes problemas passar. Faziam vista grossa para aquilo que realmente importava. Na leitura de Mateus 24, na sequência, o versículo 12 vai falar, Jesus fala, que o amor de muitos esfriará. Porém, aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Firme como? Firme no quê? Firme por quê? Continuando, Mateus 37 vai falar sobre como foi nos dias de Noé. Que Noé entrou na arca, e a arca ela é um símbolo do amor de Deus pela humanidade. Então Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio. E nós lemos antes que o amor de muitos esfriaria, mas que quem permanecer firme até o fim será salvo. A arca, um símbolo do amor, onde Noé permaneceu e foi salvo. E continua, estarão 2 no campo, um será levado, o outro deixado. Será levado o que ficou firme no amor, será deixado o que esfriou. Ambos estarão no campo, porém aquele que permaneceu firme sobe, e quem esfriou fica. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora que a gente menos espera. Vigiem, estejam preparados, expectantes, como quem vigia. Israel está em guerra agora, nesse momento. E eles estão em alerta, eles estão vigiando, eles estão preparados. E nós somos o Israel de Deus, amém? E nós também estamos sofrendo tentativas de Satanás contra nós o tempo todo. E por isso nós precisamos permanecer atentas nessa guerra. Preparadas, prontas. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Se vocês quiserem, podem abrir. Versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes,
além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. O reino de Deus é semelhante às 10 virgens que saíram para encontrar-se com o noivo. As lamparinas, elas exigem um reabastecimento regular. Hoje, qualquer uma das nossas crianças sabem que o celular precisa recarregar. E naquela época, qualquer criança também sabia, era da rotina, era do dia a dia. Qualquer criança sabia o óbvio, que a lamparina precisava ser recarregada, reabastecida no caso. É bíblico isso, de tempo em tempo a lamparina precisa ser reabastecida. Você precisa encher a lamparina porque o óleo acaba, a chama apaga, o amor esfria, o noivo vem e você fica. É responsabilidade de cada pessoa individualmente, ir se preparar de forma regular para estar com o noivo. É tua responsabilidade estar com a lamparina cheia. É tua responsabilidade. Sabe, para de esperar pela Vanessa, pela Eliane, pelo pastor Paulo, pelo pastor Felipe. É tua responsabilidade. É tu que tem que descer a casa do oleiro e encher a tua vasilha. Eu não posso depender do pastor Timóteo, do pastor Isaías, para que eles encham a minha vasilha, para que eles derramem o azeite sobre mim, do reservatório deles. Sabe por quê? Porque eles têm o azeite deles, eles têm as suas vasilhas cheias, eles têm suas lamparinas cheias. Os pastores têm o azeite na vasilha e o azeite para repor na lamparina, enquanto eles próprios esperam pelo noivo. Eles estão prontos, eles estão esperando e desfrutando dessa espera. E nós passamos a enxergar através da lamparina que eles carregam. Você passou a enxergar, teve os seus olhos abertos naquela escuridão através da lamparina de alguém, eu não sei, a sua mãe, uma colega de trabalho, alguém. Alguém que carregava essa luz, que estava ali com a lamparina com chama acesa, iluminando, porque a pessoa caminha, o pastor caminha em direção ao noivo, com a lamparina dele cheia. E ao caminhar dele, com aquela lamparina cheia, ele vai iluminando na volta dele. E essa claridade, é então que a gente pode ver, através dessa claridade, a gente pode ver na escuridão, que agora já não é mais escura. E vendo na escuridão, a gente sabe aonde é a casa do oleiro, a gente sabe qual é o caminho, a gente enxerga o caminho. E a gente pode agora também ir buscar esse óleo. E também ter a nossa lamparina cheia. Para que então nós iluminemos não apenas o nosso caminho, mas também o daqueles à nossa volta. E eles também, tendo os seus olhos abertos, através das nossas vidas que iluminamos por onde passamos, vão fazer a mesma coisa. A gente pode até mesmo atravessar o vale da sombra da morte. Mas ainda assim nós andaremos na luz, porque temos o óleo que mantém a lamparina acesa.
esteja com a lamparina acesa. O Senhor quer encher a tua lamparina nessa noite. E Deus não enche uma lamparina para esconder ela. Ele enche uma lamparina para colocar em cima, para que ela ilumine tudo na volta dela. Então essa lamparina que Deus vai encher na tua vida e que vai iluminar na tua volta, é porque aonde tu colocar a planta do teu pé, aonde tu andares, tudo à tua volta vai receber a luz de Cristo. Onde tu andares, Deus estará contigo, iluminando não só a tua vida, mas de todos aqueles que andam na escuridão na tua volta. Todos nós convivemos com pessoas que precisam da luz. E assim, dessa forma, a gente cumpre a grande comissão. Dessa forma, a gente cumpre o ID por todo mundo. Dessa forma, a gente vai pregando com a nossa vida. Mas essa responsabilidade é nossa. Eu não posso deixar para o domingo, quando eu vou na igreja. É minha responsabilidade. Mateus 25:40 segue. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizeram. Ainda está falando, sobre o amor que vai esfriar. É o amor por Cristo. Porque é o amor por Cristo que nos faz amar os outros. E se o amor por Cristo esfria, o amor pelos outros esfria. Juntos herdarão o reino de Deus, não por causa das obras de compaixão que nós fazemos aos pequeninos, mas pela fé em crer em Jesus. Porque essa fé em crer em Jesus é que não deixa o nosso amor por Jesus esfriar. E nos leva a ter compaixão dos outros. E nos faz realizar boas obras. Então, o que nos salva? O que nos salva é realizar boas obras? É, como Jesus disse, fazer aos pequeninos? É isso? Não. Isso é um reflexo? É sermos bondosos? Não, não é. O que nos salva é a fé em Jesus. É a fé em Jesus que nos faz viver uma vida santa. Eu não busco viver em santidade porque eu tenho um coração bondoso. Eu busco viver em santidade porque eu creio que Cristo morreu por mim. E é a minha fé nele e no sacrifício dele que faz com que eu queira viver uma vida santa e digna do Evangelho de Cristo. É minha fé nele que não deixa o meu amor esfriar. E como eu o amo, eu busco seguir os seus mandamentos e vivo essa vida de santidade. Mas e as imprudentes? O despreparo delas se tornou público. A falta de fé na vinda do noivo fez com que elas não mantivessem as lamparinas cheias, a reserva cheia. O erro não foi dormir, porque todas dormiram, e o texto não critica isso. O dormir, ele pode até mesmo significar o descanso. E o descanso é um mandamento. O erro está em antes de dormir, não ter se preparado. Em antes de dormir, não estar pronta. Quem é que tem filho adolescente? Estuda de manhã? Será que nunca antes de dormir eles esqueceram de fazer um tema, esqueceram de fazer um trabalho importante? Aí na hora de acordar de manhã, esqueci de fazer, tenho que fazer. Não tem tempo. Não tem tempo. O erro foi eles terem dormido? Não. O erro foi eles não terem se preparado antes de dormir. Eu lembro que há quase uns 15 anos atrás, uns 12 anos atrás, uma pessoa próxima a nós teve uma circunstância bem inusitada que aconteceu na vida dela, que ninguém esperava, uma coisa imprevista, enfim. E o meu sogro, o pastor Isaías, foi rápido em ajudar, foi rápido na resolução daquela situação, que eu e o Timóteo, eu lembro da cena, assim, a gente estava saindo de um lugar no carro, estava chovendo muito e a gente ficou assim, como que ele tão rápido teve a solução, teve a resposta, a situação nos pegou de surpresa e
E aí, quando eu encontrei ele, eu falei, de onde tu tirou essa solução tão rápida, para algo tão inesperado que nunca tinha acontecido? E eu gravei o que ele me disse naquela noite. Ele disse assim, a fé, ela é como um carro a álcool. Não sei os carros a álcool de hoje, modernos, mas os carros a álcool lá de antigamente. Hoje eu não sei como é que está, mas antigamente. Primeiro, precisa ter combustível. E segundo, o motor tem que estar aquecido. Tentar ligar um carro a álcool no frio, ele vai ficar e morre. E morre. Ele não liga. Ele demora. E o pastor Isaías me disse, ele precisa estar com o motor aquecido. A gente tem que estar na nossa fé assim, porque a gente nunca sabe que hora que a gente vai ter que pisar no acelerador. Então, o motor tem que estar quente. A gente não pode esfriar. A nossa responsabilidade como igreja não é tentar adivinhar o dia, é estar preparada. Chega agora guerras, né, acontecendo e todo mundo será. Esteja pronta. Se for, vai ser. Amar a vinda do Senhor. O que diferencia as nécias das prudentes? É precisamente o fracasso. O fracasso das primeiras em não encararem a possibilidade de que o noivo poderia vir antes ou depois do que elas estavam esperando. Seja qual for o caso, não vai dar tempo de consertar as coisinhas que faltam. Vai ser inesperado. Não vai dar oportunidade de corrigir pequenas falhas, deficiências que forem descobertas naquela ocasião. A graça, ela é pessoal e intransferível. Ninguém pode livrar o seu irmão. Eu costumo dizer assim para os meninos, olha só, ninguém vai subir agarrado no meu pé. É cada um por si. Mas é claro que eu, tendo o óleo cheio, tendo a vasilha cheia, tendo a lamparina cheia, eu ilumino o caminho para aqueles que estão na minha volta. As 5 virgens tolas representam aqueles que querem subir, mas não se preparam. E o objetivo da parábola é tornar evidente que é necessário se preparar, que é necessário estar de prontidão. As moças prudentes, embora tenham adormecido, elas estavam preparadas. Vocês já dormiram prontas? Eu já dormi pronta algumas vezes. Quando eu era adolescente, sempre fui muito dorminhoca. Então, eu queria dormir até o último minuto que dava. Eu dormia de uniforme. Principalmente no frio do inverno. Eu dormia de uniforme. Dormia de uniforme, daí ainda teve uma vez que meu irmão disse assim para mim, daqui a pouco vai estar dormindo de tênis. Eu, boa ideia, não tinha pensado. Dormir de tênis, dormir com os pés para fora, assim, da cama, dormir de tênis. Aí eu não achei que foi muito bom, porque eu ficava me acordando para ver se eu não colocava o pé em cima da cama, aquela coisa. Mas continuei dormindo de uniforme algumas vezes. Ano passado eu fui a São Paulo e estava ainda naquela função do aeroporto. E o voo, eu estava sozinha, nunca tinha viajado sozinha, eu estava sozinha. E o voo, quando chegou em Porto Alegre, arremeteu e voltou para São Paulo. E eu vou encurtar a história para vocês, mas tentei de tudo, a companhia aérea me colocou para um hotel. E o hotel era assim... Eu nunca fui no Carandiru, mas eu acho que era a visão do Carandiru, assim, o hotel era... E o meu quarto era o último quarto do corredor. O último, era aquele corredor gigante, assim. Eu fui indo, olhando, não acredito que vai ser o último. Era o último quarto do corredor. E a porta do lado fazia um barulhão. Eu acho que era a lavanderia deles, eu não sei o que era ali. Fazia um barulhão. Eu entrei, fechei a porta do meu quarto e pensei, Jesus, tem misericórdia, porque se eu gritar aqui dentro, se entrar alguém aqui, eu gritar, ninguém me ouve, porque com esse barulhão ali fora. Eu não estava nem preocupada com barulho para dormir. Eu estava preocupada com a minha segurança, no barulho que ninguém ia me ouvir. Aí eu pensei, vou tomar um banho rápido, porque eu estava assim o dia inteiro na rua, precisava tomar um banho. Vou tomar um banho rápido e vou dormir pronta. Vou dormir preparada. Aí vesti toda a roupa, nem coloquei pijama, vesti toda a roupa que eu ia
sair. Eu ia dormir 3 horas só e tinha que sair. E eu estava com medo, porque eu estava muito cansada de pegar no sono e não acordar. Então eu coloquei o despertador no volume máximo, do meu lado, dormi sentada, com a mão em cima da mala. Porque eu pensei, se entrar alguém aqui, eu saio correndo. Mas eu dormi pronta, eu estava preparada, eu estava atenta, deu tudo certo. Com que rapidez alguém que vive na comunhão com Deus pode perder a prontidão? Com que rapidez alguém que vive na comunhão com Deus perde a prontidão? O diabo não precisa nos destruir se ele consegue nos distrair. Quantos são aqueles que realmente permanecem preparados? Notem o que eu falei lá no início sobre a mulher. Não existe um grupo intermediário. Ou é prudente, ou é imprudente. Não tem um meio termo. Ou é prudente ou é imprudente. Nós precisamos amar a vinda do Senhor. Paulo diz lá em 2 Timóteo 4:8, que a coroa da justiça será dada a todos aqueles que amam a sua vinda. Amar a vinda do Senhor. Então, como que se manifesta, como que se apresenta essa prontidão, essa vigilância, esse esperar pelo Senhor no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana? Por meio de uma vida consagrada a Ele. Hebreus 12:14 diz assim, ó: esforcem-se para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Se fosse fácil ser santo, se fosse fácil lidar com o nosso coração pecaminoso, o autor não diria esforcem-se, esforcem-se. Nós seremos capazes de alcançar um nível de maturidade, de santidade maior, quando esse amor pela vinda do Senhor ocupa um espaço no nosso coração, como ocupava lá no tempo dos apóstolos. Gente, tudo que eles tinham, eles fundamentavam a força deles, única e exclusivamente na espera pelo Senhor Jesus, que estava para retornar. Pensem, Cristo morreu diante dos olhos deles, eles viram a esperança viva morrer diante deles. Mas não, né? O que manteve eles firmes até o fim? Foi o amor por Jesus, foi crer que Ele viria. Foi esse amor, essa chama acesa, que os manteve firme até o fim. E é só porque eles se mantiveram firmes até o fim que nós estamos aqui nessa noite. Apocalipse 19:1. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Como voz de uma grande multidão. A expressão grega aqui usada pode ser trocada, em algumas outras versões pode aparecer como barulho do trovão. Então, que a nossa vida louve a Deus de forma que faça um alto som. Como? Se preparando, permanecendo fiel, mantendo seu testemunho, suportando as tribulações, porque elas vão vir, obedecendo os mandamentos de Deus. Filipenses 2:12, Paulo diz assim, ó: desenvolvam a salvação, é com vocês. Façam isso, desenvolvam a salvação. Paulo joga para nós essa responsabilidade. Desenvolvam, e o autor de Hebreus diz: esforcem-se, são vocês que têm que fazer isso. Eles jogam para nós essa responsabilidade, porque essa responsabilidade é nossa, não é do pastor, é nossa. A responsabilidade de desenvolver minha salvação não é do meu marido, não é do meu pastor, é minha. O crente desenvolve a sua salvação e é Deus quem produz nele o querer e o realizar, amém?
A noiva apresenta a si mesma não para ela, mas ela apresenta a si mesma para o louvor e a glória de Deus. 2 Pedro 3,11 diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do Senhor. Quem testemunha os feitos de Deus no seu dia a dia, quem evangeliza, é um profeta. Como assim um profeta? É um profeta porque fala de futuro, fala de uma esperança, de uma vida nova com Cristo. As bodas do Cordeiro. É quando o grande momento esperado chega. Gente, eu fui noiva. Tem noiva aqui que está noiva agora, que vai casar? Tem noiva. Eu fui noiva. E a gente conta que vai casar em tudo que é canto. A gente vai no supermercado, isso aqui eu tô lembrando que eu vou casar. Porque não sei o que eu vou casar. As amigas, vamos sábado lá naquele lugar. Não dá, porque sábado eu tenho prova do meu vestido porque eu vou casar. Porque eu não sei o que eu vou casar. Amiga, por que tu não corta esse cabelo? Não, eu tô deixando crescer porque eu vou casar. Tudo é o tal de eu vou casar. Será que a gente tem falado com a mesma expectativa sobre a vinda do Senhor? Sobre as bodas do Cordeiro? Temos falado sobre ela com tanto entusiasmo? Será que os nossos corações estão prontos? Será que a gente está dizendo todos os dias, Maranata, hora vem, Senhor Jesus? Não? E por que não? Nós temos que fazer o trabalho de um evangelista. O evangelista é aquela pessoa que onde ele vai, ele expõe o evangelho, ele ensina o evangelho. A única maneira, só existe uma maneira, a única maneira de apressar a vinda do Senhor é evangelizar. Que noiva não quer apressar o dia do casamento? A gente teve uma situação lá na igreja que um casal veio falar comigo, queria casar, queria data tal. E eu tive que dizer, nessa data a igreja já tem um evento, não vai dar. Mas assim, vocês podem casar antes? E eles, bom, então né, tudo bem. Até hoje eu digo para eles, vocês têm que me agradecer, casaram 2 semanas antes. Quem não quer casar antes? Quem não quer entrar nas bodas antes? O nosso modo de vida evangeliza. Ou não. Um modo de vida santo conduz ao evangelismo. Mostra uma maturidade espiritual. Viver de maneira santa é um meio de evangelismo. E os nossos esforços não são em vão. Há recompensas para aqueles que amam a vinda do Senhor, para aqueles que desenvolvem a salvação, para aqueles que se esforçam para serem santos. E qual é o padrão dessa santidade? Ele é o padrão. Ele é a régua pela qual nós seremos medidas. Nós somos chamadas a nos tornar misericordiosas para com todos. Isso não é fácil. Mas não importa o quão difícil seja, talvez para uns seja mais fácil do que para outros. Por isso que Jesus enviou o Espírito Santo e Ele nos capacita. Guarde a língua. Guarde a língua como você guardaria um cavalo não domado. Pare de causar dano à tua volta. Mantenha uma boa consciência, não cauterizada, um bom testemunho. Suporte as aflições. Sim, suporte as aflições porque elas vão vir. Elas virão. Esteja ciente de que elas virão. Eu tive 4 filhos de parto normal e eu escolhi que fosse sem anestesia. Então eu fui preparada. Eu me preparei. Eu sabia que a dor ia vir, que eu ia sentir dor. Eu me preparei. Eu sabia que eu ia querer desistir, que eu ia pensar, por que eu fiz isso? Eu sabia, eu estava mentalmente preparada.
Eu me preparei. E porque eu me preparei, eu consegui passar por isso. Busque a paz. Salmos 34 fala sobre isso. Efésios 4, se não me engano, também fala sobre isso. Busque a paz e empenhe-se. Empenhe-se por alcançá-la. Não fique esperando que a paz venha. Busque a paz. Siga. Procure, como alguém que procura um brinco preferido que perdeu, e procura numa gaveta, e procura na outra, em cima, embaixo da cama. Procure a paz. Mas não é procure a paz numa posição de yoga. Não. Procure a paz em Deus. De joelho dobrado. Em Deus, com Ele, busque a paz, procure a paz. Nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que aprender novos hábitos. Marcos 13, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Quando Pedro, Tiago, João e André começam a fazer perguntas sobre a vinda dele, eles também estavam curiosos como nós. E Jesus vai falar bastante coisa, depois vocês podem ler. Mas no final ele diz assim: aquele que ficar firme até o fim será salvo. Mas sabe o que ele disse antes, em Marcos 13, 9, ele diz: estejam sobre aviso, estejam preparados. Quem trabalha sobre aviso sabe como é que a gente fica sobre aviso. Não, podem me chamar a qualquer hora, eu tenho que estar sobre aviso, eu tenho que estar disponível. Estejam sobre aviso. E o texto continua e vai dizer que vocês vão servir de testemunho. E o versículo 10 diz: é necessário que primeiro o evangelho seja pregado para todas as nações. O início da dor de parto, quando me dava aquela dorzinha assim, eu sabia que dores maiores iam vir. Eu sabia que ia piorar. Mas eu estava preparada. O princípio da dor de parto, o princípio das dores, nos mostra que o fim está perto. Que a espera está acabando. Não é a consumação ainda. Jesus ainda não veio. O bebê ainda não está no colo. Mas o plano está se cumprindo. Está sendo conforme esperado. A adversidade na vida não é exceção. A adversidade é a regra. São normas. E é exatamente nas provações que o crente dá testemunho. A tarefa principal da igreja não é se defender das aflições. A tarefa principal da igreja é dar testemunho do caráter de Cristo. Não é a nossa defesa principal. É pregar o evangelho. Essa advertência não é feita para que os crentes escapem das aflições, mas justamente para que se preparem para elas. E o único motivo para Deus estender o tempo até a volta de Cristo é para que mais pessoas sejam alcançadas através da tua vida, da minha vida, de nós, cristãos. As aflições, elas são úteis, porque por meio delas, nós podemos muitas vezes chegar a pessoas e lugares que nós não chegaríamos se não fosse aquela aflição. Quando eu vou parar na emergência de um hospital com um filho que quebrou o dedo, quebrou o pé, quebrou não sei o quê. É uma aflição, mas eu não estaria ali com aquelas pessoas naquele hospital, com a oportunidade de falar de Jesus, se o bonitinho não tivesse quebrado o dedo jogando futebol. São oportunidades. 3 dias de febre, vamos na emergência. São oportunidades. Missões é o seu objetivo. E o próprio Deus é o evangelista, porque Ele não diz assim, pregue o evangelho. Mas Ele diz assim, que o evangelho seja pregado através da sua vida. Ele fará isso através de nós. Ele vai fazer isso através da tua vida. É o próprio Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Não é sobre o que você vai falar. Não é sobre linguagem humana, não é sobre ser persuasiva. O poder do Espírito Santo
é muito maior do que qualquer palavra nossa, do que qualquer oratória. É Ele que faz. Vamos ficar em pé? Esse poder do Espírito Santo que age em nós e age através de nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Nós devemos buscar a nossa santidade no temor a Deus, porque a santidade leva à intimidade. A pureza não é um pré-requisito para você ser salva. Só vai ser salva se for pura. Não. Porém, a fé em Jesus nos levará a um desejo, a uma preocupação com a intimidade, com a santidade, que vai fazer nós buscarmos a Deus. Isso nos levará a uma intimidade com Ele. E é nessa intimidade que o azeite é derramado. A falta de atenção dos coríntios com a santidade tem como consequência o pecado. E o salário do pecado é a morte. Paulo vai dizer para os coríntios em 2 Coríntios 13, examinem-se para ver se vocês realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que vocês já tenham sido reprovados. Examinem-se para ver se estão na fé. Existem muitas razões para a gente agradar a Deus, muitas. Eu vou citar 3, porque a gente tem tempo aqui. Porque existem muitas outras. Haverá um julgamento final. Haverá. Nós passaremos por um tribunal. Deus nos deixa estímulos, Ele fala de recompensas eternas. Haverá recompensa, haverá coroa para os seus santos. Mas existe benefícios temporais da obediência. Uma rica recompensa presente. A comunhão relacional com Deus, como consequência da fidelidade e da pureza. A bênção da presença. A bênção da presença. Paulo diz que eles mesmos deveriam efetuar esse rompimento com qualquer idolatria, dependendo para isso da graça do Espírito Santo. 1 João 1,8 diz, se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tiago 3,2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Se não tropeça no falar, não tropeça mais nada. Não peca. 1 Tessalonicenses 3, que o próprio Deus faça crescer o amor, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. O processo só será completo na volta de Cristo. Uma das minhas partes preferidas da Bíblia, são muitas, mas uma delas está em Filipenses 3,12, que ele diz assim, ó, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenho obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãs, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todas que somos maduras, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam diferente, também isso Deus revelará a vocês. Amém? Baixa a tua cabeça. Sede santos, porque eu sou santo. É como, em algumas conversas eu disse para os meus filhos, meu filho vive como meu filho, não como os outros guris do colégio. Tu vive como meu filho. Nós devemos ser o que somos.
e devemos dar testemunho daquilo que de fato somos. Somos purificadas, mas o texto vai dizer: purifiquemo-nos de tudo que nos contamina. Nós já somos limpas pelo sangue do Cordeiro e temos que chegar a ser o que somos. Purifiquemos é um ato, é imediato. Sabe qual é o processo? Aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Purificação é ato, aperfeiçoamento é processo. Completamente santo só na glória. A libertação do pecado é obra de Deus, feita por nossa fé em Jesus e nosso esforço pessoal, porque nós temos que abandonar certas práticas. Há certas coisas que Deus não irá fazer por nós, e há tantas outras que nós não podemos fazer, que é só Ele que faz por nós. Ao lermos a Bíblia, teremos coisas que Ele faz, e teremos coisas que Ele quer que nós façamos. Há uma purificação que é pelo sangue, que é obra de Deus, é instantânea. E a outra que é nossa responsabilidade por meio da obediência e do conhecimento das Escrituras, um caminho diário da santificação. Qualquer coisa que nos impede de ter um tempo regularmente com Deus é pecado. Qualquer coisa que te impede de passar tempo enchendo o óleo da tua vasilha é pecado. Sabe por quê? Porque é o pecado que faz separação entre Deus e o homem. É só o pecado. É o pecado que nos mantém à distância dele. É claro que nós vamos vigiar para não andar por um caminho perigoso, mas nós temos que vigiar também para não tropeçar estando num caminho seguro. O que eu quero dizer com isso? É claro que nós não vamos andar no mundo, mas nós temos que vigiar para que dentro da igreja a gente não tropece. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E Paulo segue o texto falando para fugir da idolatria. E idolatria, minhas queridas, é muito mais profundo do que adorar um bezerro de ouro. Idolatria é uma questão de desejos do coração que brotam no íntimo da pessoa, que se manifestam em atitudes, em estilo de vida, em vícios, em tantas coisas que ocupam o lugar de Deus na vida do ser humano. Satanás não precisa te destruir se ele consegue te distrair, te tirar o foco, tirar a tua prontidão, te deixar coando mosquito, tirar a tua atenção daquilo que realmente importa. Nós não podemos nos tornar desejadoras do mal. Sabe o que é isso? É aquelas pessoas que sentem saudade, que relembram coisas do passado, que anseiam por aquilo. Coisas que não honram a Deus, que não contribuem para o crescimento, como o povo de Israel no deserto. O deserto podia não ser fácil, mas eles estavam com a presença que fazia a diferença. E ainda assim, eles estavam com saudade das cebolas do Egito. Tem pessoas que são exemplares do que nós não devemos fazer, que apostataram da fé. Fulano era uma pessoa de oração, viveu o primeiro amor, estava lá, mas não vigiou para que não caísse. Sabe por quê? Porque não manteve o óleo na vasilha, porque não manteve a chama acesa na lamparina, deixou a chama apagar.
Alguns acreditam que Deus não castiga mais. Já ouviram falar isso? Ai, Deus é só amor, Deus não castiga mais. Eu entendo até certo ponto que eles veem essa graça tão generosa de Deus através de Jesus e podem erroneamente pensar isso. Mas a gente conhece a Deus e a gente sabe que Deus não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, amém? Ainda agora a graça é disponível, mas nós precisamos manter a disciplina e o foco. Feche teus olhos. Nós arriscaremos perder a recompensa final? Nós arriscaremos ser desclassificadas por falta de óleo? Vivendo uma vida leviana e correndo riscos desnecessários? Tem pessoas que pensam que são fortes nelas mesmas, vivem despreocupadas, autossuficientes, pouco disciplinadas, despreparadas para resistir à tentação, despreparadas para enfrentar a noite com pouco óleo na lamparina. Mas há algo incrível sobre Deus: o amor dele, a paciência dele, a sua misericórdia, minha irmã, em contraste com a nossa desobediência, com a nossa infidelidade. O povo de Israel conheceu a fidelidade de Deus, não porque eles fossem fiéis, mas porque Deus é fiel. Não há nenhuma barreira que te impeça essa noite de sair da situação de pecado que tu te encontra, porque Deus abriu um caminho através de Jesus, e Ele fez isso. Ele é fiel. O mesmo Deus que te chama, te capacita. E Deus que abre a passagem por um caminho maravilhoso. Mas somos nós que temos que escolher passar por esse caminho. Deus é fiel. Ele cumpre a responsabilidade dele de nos salvar e de nos dar uma saída para que possamos resistir no dia mau. Ele nos capacita para cumprir aquilo que é nossa responsabilidade. Você tem feito isso? Preserve a pureza. Não ponha o Senhor à prova, não murmure. O apóstolo Paulo nos diz 3 coisas. No versículo 3 de 1 Coríntios 10, ele diz que Deus é fiel. Ele diz que Deus não permitirá tentações além das nossas forças. E ele diz que Deus providenciará o livramento. Para isso você precisa ir para o lugar secreto, minha irmã. Nós conhecemos o testemunho de Israel, e não é pela fidelidade do povo, mas é pela fidelidade de Deus. E essa mesma fidelidade está à tua disposição hoje, para te ajudar a resolver problemas, a vencer tentações. A infidelidade humana é real, a infidelidade humana é frequente, é conhecida, mas nem por isso Deus deixa de ser fiel. A nossa confiança está na fidelidade dele. Então, minhas irmãs, corram com um alvo claro, como um atleta que tudo se domina. Corram, porque o nosso alvo é Cristo e tornar Ele conhecido. Amém? Deus abençoe. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata.
estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos, direção à porta. Só bater que entrar. Só bater que entrar. Quero ouvir. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo, diga. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Como é lindo! Que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Vem pra todo sempre. Diga palavras de adoração ao Senhor. Diga palavras de louvor a Ele. Nós somos a tua casa. Obrigado pela doce e santa presença. Pela tua doce e santa presença. Obrigado pela tua doce e santa presença. Te adoramos, te bendizemos, te aplaudimos. Damos um grito de júbilo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Estela, por deixar-se usar por Deus. Estava ouvindo a Estela, lembrei dos pais, de quando começamos a servir no ministério. E lá se vão alguns anos. A Estela era pequenininha. O Pedro está com quantos anos hoje? 70 anos. É legal, é uma alegria ver os filhos frutificando. Quero enfatizar a vocês, mulheres, vale a pena dizer sim para o Senhor. Não só você desfruta, as gerações que vêm para o teu intermédio também desfrutarão. Eu chamo isso de bênçãos hereditárias. Amém? Deus te abençoe, Estela, continue firme. Um abraço no Timóteo, nos 5 filhos. Não, é 4, não, mas vem mais um. Estou brincando. Estou brincando com ela. Que alegria vê-las na conferência. Sentem um pouquinho. Que alegria vê-las na conferência. Fiquem aí, pessoal da música, espere aí, por favor. No jejum, Deus nos deu uma palavra sobre Joquebede. Ela viveu em um momento bem difícil. O faraó havia feito uma lei onde os meninos deveriam ser mortos, e muitos morreram.
Faraó estava preocupado com a geração seguinte, com a próxima geração. Muitos morreram. Certamente, enquanto Joquebede estava grávida, ela viveu muitos conflitos, medos, inseguranças. Então, quando nasce o Moisés, ela inconformada, diga comigo, inconformada, ela se levanta, ela se opõe a Faraó, a lei que Faraó havia feito, e ela salva o seu filho. E aí depois, esse menino torna-se um instrumento de Deus para trazer livramento em sua nação, Moisés. E Deus falou tão forte conosco, que nesses dias Ele está levantando uma geração de Joquebedes, mulheres inconformadas, com a frieza espiritual, com a mornidão espiritual, com o pecado, inconformadas com a religiosidade. Gente que busca e quer ser cheia do Espírito Santo, que farão uma diferença em suas famílias, em seus ambientes. Eu creio nisso, que Deus está levantando uma geração de Joquebedes. Segure a mão da mulher que está ao teu lado, assim como você está. Senhor, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo entre as mulheres. Obrigado porque o Senhor está gerando vida, está gerando inconformismo, força interior, vigor espiritual, capacidade, sabedoria, e junto a isso mudanças, restauração, restituição. Nós cremos em Ti, cremos que assim como o Senhor despertou a Joquebede, nós cremos que o Senhor está tomando mulheres nesse ambiente, em nome de Jesus, mulheres que farão a diferença em seu mundo, em seus lugares, em seus ambientes. Ore com a mulher que está ao teu lado, diga: eu te abençoo nessa noite, e eu oro para que você seja cheia do Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, desejado, esperado, enche, influencia, batiza ainda mais com fogo. Toma cada mulher, aquelas que estão chegando, que elas tenham encontros verdadeiros contigo. Abençoamos a elas nessa noite, suas casas, seus ambientes, aquelas que vieram com os seus desafios, aquelas que vivem conflitos, aquelas que vivem, Senhor, situações difíceis. Teu poder opera em nós. Tu és bem-vindo nesse ambiente, ainda mais, em nome de Jesus, amém, amém. Quem crê que pode ser uma Joquebede, diga glória a Deus. Joquebede era uma mulher simples. Deus levanta pessoas que não são. Que Deus abençoe vocês.